aquele que não é, como eu poderia dizer, mas o elemento, de alguma maneira, é um dentro, fora, um pouco numa linguagem derridiana, é aquele elemento que está dentro da coisa, que por estar dentro da coisa, cria um fora. Cria um fora por não ser assimilado completamente por esse interior, mantendo-se numa zona nebulosa entre esse interior, onde ele está, e um fora, de onde ele vem. Essa dimensão incerta desse interior me interessa nessa pesquisa como uma das questões. E para falar sobre esse dentro-fora, ou um pouco a ideia de uma invaginação, né? Essa exterioridade que se torna interioridade, mas não é assimilada completamente, permanece um fora, dentro. Eu vou falar um pouco do intruso. E como a gente pode trabalhar a ideia do intruso. O intruso só é intruso porque ele já está dentro, senão ele não seria intruso. Mas ele é um dentro que não é completamente aceito. Há uma certa resistência à sua presença. Ele é um elemento que não compartilha, né, do mesmo fundamento do resto, permanecendo um fora, um elemento estranho àquele interior, porém, de alguma maneira, ele já está trabalhando junto. Há uma resistência à integração total, ao mesmo tempo, ele é capaz de trabalhar junto. Essa condição suplementar, não é um complemento, portanto, faz parte de toda a filosofia pós-estruturalista, principalmente derridiana. O suplemento é aquilo que não coincide com a coisa. É impossível perceber a coisa na sua totalidade. O suplemento, ao contrário do que a gente entende, pode ser um aquém ou um além da coisa, por não coincidir exatamente com a coisa. Isso, a gente fala muito hoje sobre a experiência do corpo, o corpo político, talvez uma política da experiência pudesse ser pensada a partir dessas ocupações ou desse retorno, ou até dessas intrusões em estruturas existentes ou intrusões sociais dentro de estruturas, muitas vezes não permitidas. Mas eu queria, só com a permissão de vocês, eu queria colocar de onde surgiu, colocar para vocês rapidamente de onde surgiu essa minha questão. E foi de uma experiência pessoal. E aí eu fiquei pensando sobre o papel da prótese. Essa prótese que, se não fosse a prótese, o corpo não sobreviveria. Esse corpo que é um corpo íntegro, um corpo que tem uma integridade, porém ele é violado por um de fora que é introduzido, e ele só sobrevive por conta dessa mínima intrusão, desse mínimo elemento. E eu estou falando isso a partir de uma experiência própria. O que seria esse intruso? Esse intruso que cria, ele tem uma vida própria, ele tem uma temporalidade própria, porém ele já está trabalhando junto com esse organismo maior, né, para a sobrevivência desse organismo, apesar de não ser completamente assimilado e nem ter a mesma estrutura desse organismo.
essa prótese conserva uma exterioridade, ela tem um tempo próprio, isso que é introduzido tem um tempo próprio, porém é vital para o funcionamento daquilo que transcende e muito esse próprio intruso, né? Então, que elemento é esse mínimo capaz de ser introduzido em algum lugar e provocar uma alteração da coisa, do corpo, seja um corpo físico, o corpo político, o corpo arquitetônico, o corpo social, o corpo humano, esse elemento mínimo que mantém a sua singularidade, mantém as suas características, porém já se coloca a serviço de algo maior que ele. Ele já está auxiliando no funcionamento de algo maior que ele e garantindo a sobrevivência daquilo que vai muito além dele. Então, na arquitetura, nós poderíamos pensar que intrusões são essas que têm essa potência, capazes de reativar ou de fortalecer ou de alterar ou de prolongar ou de reviver algo muito maior que ela, que o próprio organismo, que a própria estrutura. Então, eu não estou falando de um corpo imunizado. Eu estou falando de um corpo contaminado por um de fora, por um intruso. Esse corpo que tem que viver com esse intruso, com essa intrusão. E sabe, inclusive, que essa intrusão tem um tempo, tem uma singularidade, tem um tempo próprio. Tem uma obra que pode nos ajudar bastante nessa pesquisa, que é Esferas, do Peter Sloterdijk. Uma obra de 3 volumes, e é no 3º volume que ele fala da arquitetura. E ele recupera a ideia de mônada, essas interioridades, e diz que nós sempre temos vidas intrauterinas, seja onde for, seja como for. Estamos sempre criando interioridades para vivermos. Isso aqui é uma interioridade. Seja o que for, nós construímos esferas de convivência, interioridades e interlocuções reconhecidas. Porém, essa intrusão pode perturbar um pouco essas interioridades, essas ilhas que procuram se imunizar do exterior. E aí eu estou falando mesmo num sentido concreto e abstrato. Como o Sloterdijk vai falar, né, da modernidade e dessa construção permanente de ilhas de imunização. Os condomínios são o maior exemplo dessas ilhas de imunização em relação ao exterior. Esses territórios protegidos, né, que tentam se proteger de qualquer infiltração, de qualquer intrusão, de qualquer inseminação, né, mantendo-se em suas integridades, procurando manter a unidade, a totalidade. E aqui eu faço uma defesa dessa infiltração, dessa intrusão, desse elemento que é estranho, o mínimo elemento, mas que é capaz de causar uma perturbação. Agamben fala nesses inesgotáveis campos de concentração da modernidade, esses interiores inexpugnáveis, invioláveis, né? Até hoje, hoje em dia, estádios de futebol viraram espaços de excelência, essas ilhas imunizadas, elitizadas. O Sloterdijk coloca muito bem o que são essas ilhas de excelência e ele usa um termo muito interessante, do mimo, do sujeito mimado, né? Esses lugares interiores que são criados para mimar o sujeito, esses territórios do mimo.
Até os estádios de futebol hoje são territórios do mimo. Então, essas ilhas que tentam criar coisas em si, territórios em si. E o Agamben fala dessa reprodução, dessa ideia de campos de concentração. E eu não estou falando só dos campos de concentração nazista. Esses campos de concentração que tentam reduzir a vida política. Agamben fala da vida zoe e a vida bios. Quase que são territórios interiorizados que naturalizam as coisas, destituindo aquela vida da dimensão política. E dimensão política eu entendo como conflito, como tensão. Então, esse apaziguamento dentro dessas ilhas de excelência, esses territórios do mimo, do sujeito mimado. E esses territórios se espalham, por todos os campos, sejam conjuntos habitacionais, sejam condomínios, sejam estádios, sejam esses espaços estranhos, na China até o mar artificial, ou museus. Talvez essa seja a nossa herança da modernidade, essas grandes bolhas, esses espaços uterinos que procuram destituir a vida da sua dimensão política, homogeneizando, amenizando, apaziguando, mimando. E, ao contrário, o que nós vemos nas ocupações são interiores que se distanciam, ao meu ver, a gente pode discutir, se distanciam dessa lógica. Do grego, a ideia de paroiken, viver em instância como estrangeiro. Aquele que jamais é totalmente integrado, mas que vive naquele lugar, é capaz de estar ali junto, porém não tem aquele território assegurado. E isso traz uma dimensão que a gente poderia discutir, que é o retorno de um tempo escatológico que a gente perdeu. O território não assegurado, por exemplo, das ocupações, as pessoas que não sabem o dia de amanhã, criam para elas uma lógica do dia penúltimo. Esse dia penúltimo é a incerteza de viver o dia seguinte, o dia último, que talvez seja o último, o dia seguinte. Porque eles podem ser expulsos dali. Nós não nos preocupamos com o dia penúltimo. Eles se preocupam com o dia penúltimo. Essa é a dimensão escatológica, do fim. E esse tempo, essa temporalidade me interessa. Essa temporalidade é um tempo não assegurado. E talvez isso seja, essa insegurança seja, assim, um dos motores do fortalecimento das relações e do convívio. Essa insegurança, esse viver o tempo penúltimo. Portanto, nós já estaríamos adentrando um território que eu poderia entender como bolhas, são bolhas também, são interioridades, e eles procuram também criar uma intimidade, uma interioridade capaz de sobreviver às ameaças externas, mas se deixam inseminar. Há um exterior bem-vindo e que, ao meu ver, só enriquece aquela vida que poderia ser uma vida zoe, na linguagem agambiana, uma vida naturalizada, resgatando uma vida política. Então, é uma bolha, pode ser paradoxal, é uma bolha que permite, ao contrário de ser imune ao exterior, ela deseja ser inseminada pelo exterior, e aí inicia-se um processo de disseminação de sociabilidades naquele interior. É inseminação e disseminação.
E aí sim, eu estou falando de fertilização dessa vida, eu estou falando do sêmen, o sêmen que insemina e que fertiliza nessa vida intrauterina. A disseminação de outras sociabilidades, de outras lógicas nesses territórios interiores, nessas interioridades. São interioridades contaminadas. A Marta já nos colocou com bastante provocação, eu achei muito... não vou me alongar muito, eu ia me alongar um pouco mais, mas, ao meu ver, a ocupação 9 de julho, eu só estou reafirmando o que a Marta colocou, para mim, é essa bolha que conseguiu perceber a importância do intruso, daquele que todo momento adentra, ele entra. É um estrangeiro que ele está lá para enriquecer uma vida interior. É notável e evidente a importância da intrusão na ocupação 9 de julho. Intrusões, inclusive, provocadas pela própria Carmen. Ela mesma nos falou, né, das festas ali, de casamento até, né, da High Society, que quer um espaço meio exótico, né, e realiza casamentos na ocupação 9 de julho, e ela entende isso como um enriquecimento dessa vida política e não homogênea, não uniforme. Não foi isso que ela nos disse? Então, essas intrusões que ajudam a manter instável aquele território, e eu enxergo algo positivo nessa instabilidade, nessa luta pela manutenção de algo. A maneira como eles preservam e mantêm aquilo, ao mesmo tempo se enriquecendo, todo momento, socialmente falando, isso, com um de fora, com esse estrangeiro. As festas, os almoços, presenças temporárias, que se misturam aos moradores, ou essas intrusões que não são intrusões dadas em habitações, como a gente entende. Habitação como a gente entende. Por exemplo, a biblioteca, e aí isso a gente vai encontrar quase na totalidade das ocupações, até naqueles exemplos internacionais que eu mostrei, como eles investem nessas intrusões programáticas, que são estranhas ao habitar convencional, ao senso comum, que a gente entende por uma habitação. Ou como habitação. Por exemplo, o Grande Hotel Cosmópolis, eles têm um ponto dentro do hotel que é a troca de comida comunitária. Eles produzem alimentos ali dentro e trocam alimentos com a comunidade. E ali existe até um local para essa troca, no subsolo em Augsburg. O Hotel Refúgio, esse espaço da confraternização, da dança, o ambiente fundamental do encontro entre aqueles que adentram esse espaço e os que moram. Os restaurantes. Bom, eu vou passar rapidamente por alguns exemplos. O 59 Rivoli, que eu mostrei no início, artistas do mundo todo, artistas temporários, artistas residentes. Ou 104, um espaço completamente livre, a manifestação plural. Entra quem quer, começa a se manifestar, não há necessidade de cadastro, é um espaço completamente aberto. Vocês viram isso na filmagem inicial, no começo da manhã.
há, ao meu ver, um grau de hospitalidade bastante significativo. Então, é aquele que deseja realmente ser contaminado a todo instante por um estrangeiro, o intruso. Não há nada próprio desse lugar. Esse lugar apenas acontece como um território da pluralidade. Ou o Hospital Saint-Paul, mais ou menos perto do Jardin de Luxembourg, ele foi ocupado, hoje é um local de abrigo de refugiados, mas também de moradores e algumas entidades de apoio, algumas ONGs. Tem uma rede enorme de agentes que ajudam a construir e a manter esse local. Isso vai ser uma discussão nossa bastante importante. Eu gostaria de apresentar depois para vocês, em detalhes, como foi a construção desse espaço, a partir de inúmeros agentes. E algo que também a gente percebe em algumas ocupações é a construção permanente do lugar. Isso, ao meu ver, também cria uma outra temporalidade. Eles investem em oficinas e marcenarias, e a ocupação 9 de julho não é diferente. Então, é um lugar em permanente construção. Ao meu ver, isso cria um outro tipo de laço, um outro enlaçamento entre as pessoas. O lugar que não se completa. Então, eles vão construindo o próprio mobiliário, vão enriquecendo esse habitat. Aqui só para vocês terem uma ideia dos vizinhos, os novos, eles chamam de vizinhos, esses agentes, essas associações que vão se integrando e que vão ajudando a construir o espaço. E algumas economias solidárias e economias inventivas que vão surgindo. Um bilhete usado de metrô, é possível você trocar por um café lá dentro. Também essas economias alternativas que vão aparecendo. Aqui é um edifício que foi construído ao lado do hospital para abrigo de refugiados, chamado Rapin. A demolição de parte do hospital, que vai dar lugar também a uma expansão desse programa. Já é um lugar que ocupa uma quadra inteira. E, ao mesmo tempo, nessa pesquisa, eu gostaria de aproximar desses casos aqueles outros casos, como o Transport e o Boulevard McDonald. Eu intitulei formas excipientes porque, na farmacologia, a forma excipiente ela é uma forma neutra, que está inativa, mas que serve como princípio ativo de outra coisa. Tanto no Transport como no Boulevard McDonald, eu tenho a impressão que aquelas estruturas abandonadas são estruturas neutras, inativas, que foram fundamentais como princípio ativo de uma outra urbanidade. O que eu chamo de formas excipientes. E que se coloca contra o que o Heidegger chamava da lógica, da técnica moderna, da técnica do século XX, que é a lógica da Bestand, do acúmulo, da reserva, do estoque, do patrimônio, ou da abundância. Todo o tempo Heidegger fala dessa lógica atrelada à técnica moderna, a lógica da Bestand. É uma técnica a serviço do acúmulo, a serviço da exorbitância, a serviço do estoque, do patrimônio.
reserva de bens. Então, essas estruturas, e aí, um conceito que poderia nos ajudar a pensar sobre como aproximar situações aparentemente incompossíveis, ou que não são possíveis de serem aproximadas, ocupações e essas estruturas, né, inclusive provocadas pelo Estado, estimuladas pelo Estado e pelo mercado, é justamente a ideia de disjunção. Né? Para a filosofia pós-estruturalista, Deleuze e Derrida, é justamente a distância que separa as coisas a possibilidade de uma proximidade. A proximidade só é construída a partir da distância. Construir a tangência daquilo que é distante é o desafio. Construir proximidades do que é próximo não tem desafio, do que já é próximo. Construir proximidades, né, entre coisas que são distantes torna-se um desafio. Isso é a disjunção. Descobrir, né, pontos possíveis nessa incompossibilidade, pontos possíveis de tangência. A mim interessa o excipiente, aquilo que, dentro de uma lógica, parece inativo, parece um suplemento desnecessário, mas que, dentro de outra lógica, é fundamental como princípio ativante, ativador. De uma outra lógica. Serve como princípio ativo para iniciar um processo. A partir desse raciocínio abstrato, talvez possamos pensar, né, as ocupações e essas estruturas. A dimensão do excipiente. Também não deixam de ser... não deixa de ser uma intrusão em algo que parecia ter uma unidade no seu funcionamento, na sua lógica de existência. Essa intrusão, esse acoplamento, essa estrutura, né, além do site, parasita, também não deixa de ser, né, a ideia de uma intrusão, de uma prótese, capaz de ativar essa forma de uma outra maneira, essa estrutura de uma outra maneira. Aqui vocês conseguem ver a dimensão dessa estrutura, né, desse entreposto, 700 metros de extensão. Esse estacionamento na cobertura, ele foi usado, hoje ele é usado como pátio das habitações também existem habitações sociais sobre, né, é um quartier multifuncional, tem habitação para várias classes, habitação social, tem hotel, tem escritórios, escola, espaços esportivos, e essa laje serve como pátio de algumas habitações. Aqui vocês estão, lá os pátios, sobre a... E eu proponho uma reflexão. Se nós estávamos falando sobre a mônada, o território, o espaço inferior da mônada, e talvez seja a ocupação 9 de julho, talvez seja o Copan, esse andar de baixo da coisa, é o andar da vibração, do desejo de exterior que se torna interior, essa vibração que provoca uma outra essência no andar de cima, né, no andar mais protegido, no andar mais íntimo. Eu proponho pensar a morada entre a oikousa e a paroikousa, essa ideia de uma morada essencial e, ao mesmo tempo, uma morada provisória. Ao mesmo tempo, o que seria provisório
talvez uma prótese, talvez essa prótese que tem um tempo próprio, diferente do resto, que foi introduzido e que é essencial, fundamental para a sobrevivência daquele organismo, uma morada provisória, esses programas, essa estrutura que auxilia na construção, esse de fora que não é totalmente integrado ao interior, permanece como algo incerto, é provisório, mas já está dentro, contribuindo para a construção de uma outra essência, de uma outra interioridade. Eu volto à ideia da mônada, do espaço, do andar de baixo e o andar de cima. O espaço mais vibrante e o espaço da construção dos predicados, da essência, e que podem ser outras sociabilidades, uma outra hospitalidade. Para mim é claro, na ocupação 9 de julho, essa mônada de 2 andares que deseja o exterior para a construção de uma morada provisória embaixo. Aquilo são moradas provisórias para fortalecer uma morada essencial em cima, no andar de cima. E o que são esses programas, como eu coloquei no início, esses programas que garantem uma outra temporalidade, né? Um pouco o que a gente vê como um elemento comum nas ocupações, a necessidade de você manter aquele local, um local não dado. A necessidade dessa manutenção talvez traga, como eu falei, um fortalecimento das relações. Isso é algo comum às ocupações. Interessante, no Le Grand Voisin, em Paris, as hortas que os próprios moradores ali desse refúgio, eles construíram em torno das árvores e foram espalhando essas hortas, né? Esse interior e exterior. Ou no hotel Refúgio, em Berlim, a horta na cobertura, algo já comum. Mas é esse tempo da construção, do cultivo, é um outro tempo que talvez interfira nas relações sociais. Isso que eu estou querendo destacar. Que tempo é esse de construção do lugar? De um lugar não dado? Essa essência não pré-existe a esse cultivo, a essa construção. A essência virá a posteriori. Ela virá com esse cultivo, com essa construção. A essência como o vital, né? Como a substância, como o fundamental. E, por fim, para mim, esses espaços das ocupações não deixam de ser o encontro, e aí é, de novo, fundamental, ao meu ver, para essa outra sociabilidade e a construção de um outro sujeito, esse encontro entre o homo laborans e o homo festivus, no mesmo lugar. Essa associação entre labor e festa. De novo, eu pego a ocupação 9 de julho como um exemplo desse encontro entre o homo laborans e o homo festivus. E eu queria deixar como uma homenagem aquela foto, Marta, nós fomos da Viviane Medeiros, Virgínia de Medeiros, no Instituto Tomiotaki, a Carmen ali de amarelo, aqui, né? E essas mulheres que representam em muito, têm um papel importantíssimo nesse trabalho de construção de de uma outra sociabilidade, desse devir social, desse devir urbano. É isso que eu queria colocar para vocês.
Não é. Desculpa, há perigo, faltou. Aqui eu estava escrevendo uma outra coisa, é A com H, tá? Onde há perigo. Só que não é. Eu ia mudar a frase, ficou assim. Onde há perigo, cresce também aquilo que salva, é aquela frase do Hölderlin. Ah, no sentido de existir, desculpem, não era isso que eu queria colocar. E é essa a apresentação que eu faço. Ah. A minha defesa sobre essa exterioridade que se torna interioridade, a importância vital dessa dobra, desse exterior que se torna interior, fundamental para a construção de uma outra lógica de morada. E o papel da intrusão, do intruso, daquele elemento estranho, aquele elemento que não vem, né, no sentido de contribuir para um ajuste, de um apaziguamento, mas que enriquece de alguma maneira. Isso colocado já nas outras falas, nas outras apresentações. Que não deixa de ser também um incômodo. Um incômodo que a gente tenta, de toda maneira, apagar para garantir o ideal. Eu prefiro trabalhar com o incômodo, dizendo sim ao incômodo, aquilo que aparentemente incomoda, aquilo que chega. Era isso, gente. Obrigado. Eu fiquei sozinho, a minha parceira não... Eu passo assim pelo lado. Igor, eu queria voltar a Virgínia de Medeiros, no Tomiotaki. Essa promessa do possível nunca ocorrido, porque essa exposição era uma das obras, junto com outras duas, eram 3 salas expositivas, e Clamor é o nome dessa obra. Eram essas mulheres filmadas em silêncio, quase como um som que estava por vir, e a exposição, na verdade, era uma preparação de um espaço, com uma mesa central, que a gente está vendo um pouquinho ali na fotografia, como uma convocatória para uma ação. Como a Virgínia estava, ela, acumulando essas ações, eu não tenho muito registro, isso não ecoou tanto fora, mas me chamou a atenção que, sendo ela uma das artistas que esteve no Reocupa, ela faz extroversão da ocupação. E é sobre isso que eu queria te ouvir um pouco. Ela leva, quer dizer, ela, então, um intruso temporário, cria, convida, usufrui da circunstância, enquanto artista que está inserida nesse outro sistema, para convocar aquela presença que está lá circunscrita, agora perturbando este outro sistema, que é o sistema da arte, que é o sistema do território, dos espaços culturais, expositivos, enfim, constituídos, nesse caso, inclusive, numa instituição, que é o Tomiotaki, que tem se caracterizado de maneira bastante intrigante, não tem uma vocação única, né, capaz de exposições radicalmente políticas, como a AI-5 ainda não acabou, até outras, quase blockbusters. E esse lugar também que cabe tudo e aguenta ser portador dessa variedade, que para muitos é visto como um demérito, e que eu vejo com curiosidade, com interesse. E aí ter Clamor junto, a artista ao lado era um pintor, que eram umas fotografias, lembram?
e a outra era Você falou de uma que teve um artista, problema no... Isso, físico. Que, então, ela fazia uma série de autorretratos, eu não vou me lembrar agora o nome, não estava com isso na cabeça, mas Clamor, o próprio nome do que Virgínia propõe, eu queria te ouvir disso. Essa maneira como ela traz estas mulheres para este fora, outro, para serem intrusas elas neste outro. Ela inverte o vetor da coisa. Né? Não sei se isso faz sentido para você, mas me chamou a atenção. Às vezes a gente precisa de um tempo. Eu vou pensar um... Enquanto você pensa, ele pode? Pode. A gente já está assim meio bagunçado. Você chegou, estava tudo mais em ordem, agora a gente já bagunçou tudo. Mas a gente agora já está falando todos juntos. Nós estamos muito animados, né? Não, esse assunto da intrusão, acho que nós temos uma obra-prima na literatura brasileira, que é o conto Meu Tio e o Aretê, Meu Tio e o Aretê, do Guimarães Rosa. É um conto que está lá num livro, que é um livro bastante estranho, né, chamado Primeiras Histórias, publicado depois das Terceiras Histórias, publicado depois das todas. E a primeira no sentido primordial, né, de uma visita às ancestralidades da linguagem antes dela virar história, né. Então, é um livro muito difícil, porque não fala sobre nada, né? Nenhum conto conta a história. É tudo um pouco estranho, né? Mas o Meu Tio e o Aretê é a história de uma onça que, do ponto de vista da civilização caipira, ela é o intruso, né? Ela é a ameaça, né? E até que se convoca, né, um sujeito para dar conta dessa ameaça, desse intruso, que é a onça. E um matador de onça, no sertão, mata a onça com uma coisa chamada zagaia, né? Que é uma espécie de lança, que tem uma braçadeira que se apoia na barriga e você segura o peso da onça sobre o seu próprio corpo. Então, uma coisa de altíssimo risco, né? Um caça-onça com arma, né? Mas esse conto, quer dizer, é uma coisa impressionante, porque o caçador, quando se defronta com a onça, há um processo de vamos dizer assim, desfarelamento da linguagem e de uma espécie de dissolução daquele sujeito em relação a esse intruso, como ele vai se diluindo no outro. E ele fala com a onça, e aos poucos ele vai, a linguagem vai, as palavras vão ficando inteligíveis, e ele vai começando a emitir som, e você não sabe se ele matou a onça ou se ele era a onça, se o caçador... Quer dizer, sempre o Guimarães Rosa deixa, não tem uma resolução, né? Mas eu estava conversando com a tradutora do Guimarães Rosa lá no México, muitos anos atrás, uns 10, 12 anos atrás, suponho, 2006, eu acho, ou 2008. E ela conheceu o Guimarães Rosa. Ela é do corpo diplomático e conviveu com ele e tal. Ela levou 30 anos para traduzir esse conto. E aquelas palavras, são a fala da onça dele com a onça, são palavras tupi-guarani, onde a onça fala: eu sou sua mãe, eu sou a mãe da natureza, eu sou a mãe dessa terra, eu não sou o outro. Aí, o conto, essas palavras são palavras que vão fazendo uma espécie de fusão, par e passo entre o português e o tupi-guarani, e, ao mesmo tempo,
sempre foi lida, Guimarães Rosa nunca explicou, né, numa chave onomatopaica, né, mas era de uma simbiose e de uma simulação dessa intrusão, né, e num autorreconhecimento entre o caçador e a caça fundido numa nova identidade. Conto, enfim, incrível, né, assim, do ponto de vista formal, talvez um dos mais experimentais assim, do Guimarães Rosa. E eu acho que diz respeito, do ponto de vista alegórico, a essa questão, né? Ou seja, de um processo de comunicação que se constrói, né? Idiomas e códigos que não são os mesmos, né? E como uma nova forma de habitar, né? Um intruso numa festa onde os códigos não são dominados, né? E a necessidade, né, de se reformular, né, os caminhos de um entendimento comum, né, entre caçador e caça, entre homem e onça, entre o capital e a lógica de produção do espaço urbano e aquilo que fere, né? É uma outra linguagem que está em questão. Eu não vou conseguir responder, Marta, diretamente, mas vou tentar trabalhar um pouco em torno do que você colocou. Primeiro, acho que o mais evidente, o que chama atenção nessa instalação da Virgínia é a presença do rosto. O rosto que tem desaparecido no contato entre as pessoas, né, hoje, em função da tecnologia. Essa rostidade fundamental para a gente construir uma outra relação. E esse olhar, que é um olhar que não é facilmente decodificado. E é interessante a gente pensar no olhar do outro quando nos olha, porque nos intriga, muitas vezes, aquele olhar penetrante, que olha para você e você não sabe por que ele está olhando, que tipo de afeto. Esse olhar permanente e penetrante. Que olhar é esse? Um olhar intrusivo, muitas vezes nos deixa sem jeito, ou nos interpela, ou nos faz pensar sobre esse outro, por que esse outro está nos olhando dessa maneira. E essas mulheres nos olhando, cada uma de uma maneira, nessa rostidade, nesse olhar penetrante, poderíamos interpretá-las, como eu interpretei na hora, nos chamando, nos recriminando, nos convidando, ou apenas mostrando, nós estamos aqui. Se mostrando. Eu não sei, eu inseriria talvez essa obra nessa ideia de um resgate da rostidade, da presença do outro, do reconhecimento. Não são figuras anônimas, elas têm um rosto, têm uma expressão, né? E isso nos convoca ou nos invoca algo. Não respondi, mas eu tenho a impressão que talvez tenha trazido
algo para a gente pensar, né? Pensa que a convocatória da Carmen Não Somos Invisíveis. Temos uma face, né? Tem uma... Independente de qualquer acontecimento que tenha podido haver aí. Talvez um dia valha a pena, dentro do campo da pesquisa, convidar a Virgínia para nos contar o que aconteceu, pessoal. Uhum. Interessante gravar, mas de todo modo o que estava posto era isso, essas mulheres. De maneira intermitente era isso que se tinha a ver. O quanto essa não presença presente do outro vai fragilizando, né, os laços, e a importância da presença presente, daquele que nos olha, né, quem nos olha, como nos olha, essa... E nesse sentido, a mesa sempre posta a esperar algo que ainda vai vir, chamava muita atenção na instalação. Porque, é claro, muito rápido, a produção, estruturado por ali, se armar a cena para o encontro quando ele houvesse. Podia ser só isso, mas a mesa vazia, como potência, promessa de uma programação, como ocorrer, como ocorreu, era também um incômodo na sala. Estava no centro da sala. Espaço marcante. Gerava inevitavelmente a pergunta. Isso aguarda o quê? A gente deve voltar mesmo a peça. Esse é um bom ótimo nosso estudo. Boa lembrança. Não. Acabou com uma exposição muito... Como elas são sempre, né? 4 meses, 3 meses, 4 meses. Eu achei bonito esse silêncio da sala. Há sempre construções em curso, né? Foucault coloca muito. E ele falava da importância, dada a formação dele também em medicina, ele estudou medicina, ele falava da importância de auscultar aqueles movimentos mínimos, aquelas construções que não são perceptíveis, mas que já estão em curso. Eu acho bonita essa ideia de auscultar. Né? Difícil. Como aquilo está batendo, né? Qual a vitalidade daquilo? Era quase um convite, né, a auscultar cada uma daquelas... O Didier Berman fala dessas vidas vagalume, acho bonito. Essas vidas que a luz só ganha intensidade no aquele ambiente, o ambiente escuro, que é um ambiente menos apropriado para você ver. São as condições menos favoráveis à visualização. E são onde eles aparecem com força. Mais alguma outra questão? Quer falar um pouco, Celso? Um pouco da Carmen? Não. Muita coisa. Eu não sei se é da Virgínia Rodrigues, mas tinha uma exposição no SESC. Tinha uma exposição no SESC em que eram várias mulheres num ciclorama,
e elas apagavam e acendiam conforme começavam a falar. Era corpo inteiro, e elas se apresentavam. Eu sou a Carmen, sou nordestina, baiana, enfim. Então, diferente dessa, que o vídeo é estático, mas que as pessoas ficam paradas, não estático, que as pessoas ficam paradas e ficam filmadas e não falam, lá era o contrário. Lá elas ficavam, e lá era corpo inteiro, não era só face, e elas se apresentavam. Isso me chamou a atenção, eu não sei se é dela, mas me chamou a atenção a diferença. Ela é uma artista que tem como traço, ela está sempre espreitando bordas. Então, vou mencionar duas outras obras. Uma é Marialva e seus Marítimos. E ela entrevista na janela de uma casa, voltada para a Baía de Todos os Santos, uma dona de prostíbulo, que é Marialva, que vai falar da decadência desse prostíbulo na medida mesma em que toda a zona lá portuária começa a sofrer, começa a decair, as distâncias aumentam, apesar de parecerem mais simples, entre os marinheiros e a casa. Né? Então, ela trabalha sempre muito com as ausências. O outro é Sérgio Simone, que teve, inclusive, no MASP, que estava na Bienal, que nova entrevista Bienal, eram duas telas, uma pessoa de dupla personalidade, e ela grava em dois momentos diferentes na fonte, as duas personas. Muito impressionante. Eu vi a exposição dela no mesmo canto, que é aquele duas mulheres e os outros. Quando ela estava lá. Era bom juntar a Virgínia lá, Virgínia de Medeiros lá, e a Virgínia trazendo isso para cá. Ela mesma uma figura bastante misteriosa, intrigante. Aquilo que ela faz com operações do próprio corpo. Eu vou mostrar um filme da pesquisa anterior. Como eu falei para vocês de manhã, a intertextualidade, essa ideia de aproximar elementos díspares e criar séries incompatíveis, próprio do pensamento deleuziano, é algo que me interessa. Então, na dobra deleuziana, a possibilidade de um avizinhamento pela dobra, né, é que interessa a ele. Ao dobrar algo, você aproxima elementos. E essa aproximação, esse avizinhamento é já uma intertextualidade. Eu vou mostrar um filme que é um ensaio mais visual, estético, em torno das 4 infraestruturas que foram estudadas na pesquisa anterior, e que tem como assunto nessa experiência, nesse ensaio visual, a intertextualidade e uma tentativa da gente se distanciar um pouco das representações que nós carregamos desses espaços, ao avizinhá-los, ao justapô-los, ao sobrepô-los. Pensar o espaço destituindo, né, de início de certas representações que a gente carrega sobre aqueles espaços talvez seja um exercício interessante. Nós operamos sempre com representações, né, de mundo. Eu não trouxe as pedrinhas, o Buñuel, quando ele, na exibição do Cão Andaluz, ele levou umas pedrinhas e ficou atrás da tela com medo de reação do público. Caso o público não... Ele ia jogar a pedra do... Eu não trouxe a sacolinha com pedras, mas... São as 4 infraestruturas.
perda do fundamento, e aí eu jogo um pouco com o que a arte institui, o desejo de congruência, a perda da...
ideia de desterritorializar os elementos e trabalhá-los a partir de entendê-los de outra maneira a partir da aproximação improvável. Obrigado, gente.